vamos então à aula 12, outros tipos de família, classe de adolescentes. O texto bíblico está em 2 Timóteo 1,5. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Por vários motivos ao nosso redor, ou em nossa própria casa, há uma pluralidade familiar na sociedade. A Bíblia também descreve tipos diferentes de família. Tá? Então hoje nós vamos entender aí, explicar os diversos tipos de família, mostrar a importância da família para a nossa fé e afirmar que Deus ama a família. Na medida em que se estuda a palavra de Deus, pode-se observar que Deus estabelece diferentes instituições ou veículos básicos para manifestar sua palavra. Cada instituição tem suas responsabilidades específicas de serviço, e cada uma é chamada a realizá-las em respeito a Deus e a sua palavra. Na proporção que cada instituição se desvia de seu propósito e responsabilidades originais, haverá o mesmo grau de desequilíbrio e, subsequentemente, pressão excessiva sobre as outras instituições designadas a funcionar em harmonia uma com a outra. Então, quando a família entra em colapso, a sociedade entra em colapso. Nós vamos ver isso também aqui na aula de hoje. Dentro de casa, nós pregamos todos os dias e o dia todo. Então nós temos que ter esse cuidado. Uma coisa muito importante acerca de Timóteo também é que seu testemunho era fiel dentro e fora de casa. Lá em Atos 16, 1 e 2, mostra isso, o testemunho, quando Paulo chega nas regiões de Derbe e Listra. A Bíblia diz que a igreja, olha aqui, Paulo também chega a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Daí se deduz que o pai de Timóteo não era cristão. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então, Timóteo era um exemplo de fé em todos os lugares. Sua mãe e avó o criaram muito bem, e os irmãos de sua igreja também testemunhavam a respeito dele. Davam bom testemunho a respeito de Timóteo. Padrão não saudável de existência familiar. Bom, o mundo quer que aceitemos como normal aquilo que não é natural e não condiz com a estrutura familiar projetada por Deus. Então, por que que nós não concordamos com os formatos de família que a sociedade está apresentando? Porque está fora do projeto. Quem cria o projeto, quem faz o projeto é dono do projeto. É ele que estabelece. Então nós não podemos mudar. Vou dar aqui um exemplo prático para o nosso dia a dia. Creio que o adolescente vai se identificar. Se alguém comprar um carro numa concessionária e ele levar este carro e instalar neste carro o kit gás, então geralmente o carro hoje sai da concessionária, da fábrica, flex, pode usar álcool ou gasolina. Mas aí você também pode instalar o gás. Mas na maioria das vezes, quando se instala o kit gás no automóvel, ele perde a garantia de fábrica. Por quê? Porque se alteram as configurações daquele carro para os fins que ele foi fabricado, motorização e tudo mais. Então, você quer colocar o kit gás? Coloque, mas você perde a garantia de fábrica. É assim. A sociedade quer criar outros formatos e promover outros formatos de família que o faz, mas perde a bênção de Deus e a garantia. Bom, é bom lembrar que há diferença entre discordar e desrespeitar. Discordar. O verbo é usado para expressar o sentido de desarmonia entre duas ideias. Por exemplo, quando duas ou mais coisas não combinam. Discordar, tá? Então, corde vem de coração. Então, dá-se a ideia de que os dois corações não estão juntos. Isso é discordar. Desrespeitar. Não demonstrar o respeito necessário. Não ter consideração, desconsiderar, desrespeitar os pais, por exemplo, ocasionar transtorno, atrapalhar, desacatar. Algumas pessoas insistem em desrespeitar as regras de trânsito, não é? Então, o desrespeito tem a ver com má educação, preconceito, discriminação. A sociedade atual não apenas reconhece todos os formatos de família, como promovem novos arranjos familiares, lutando de todas as formas para desconstruir a família tradicional, homem e mulher. E aqui é o problema que nós temos com aqueles que defendem os outros formatos de família. Eles não querem lutar pelos direitos deles apenas, não, eles querem desconstruir
o nosso modelo de família, aquilo que acreditamos que está estabelecido por Deus, que cada um lute por seu direito e que nós exerçamos o nosso direito de lutar para a família tradicional. Mas não, a ideia é desconstruir. A mídia está sendo usada insistentemente, repetidamente e agressivamente para propagar formatos antibíblicos de família. No ambiente escolar isso é muito visível. Você pode perguntar aí para os seus alunos, incluindo-se aí uma pressão social absurda para a participação unânime no assunto que discordamos. Então, esses dias, uma adolescente, o professor perguntou para ela, o que você acha da união de pessoas do mesmo sexo? Ela disse, eu discordo. O professor disse, você não pode discordar. Claro que pode. Nós temos liberdade religiosa, liberdade de imprensa e liberdade de opinião no Brasil, garantida pela Constituição. Então, a discordância passa a ser desrespeito quando, além de discordar, ela parte para o lado pessoal, ela parte para o lado físico, agressão verbal, agressão psicológica, agressão física, enfim. Não precisamos nos afastar de quem pensa ou vive diferente de nós, mas se mostrar com educação e respeito, mesmo quando não formos tratados desta forma, qual é a nossa posição, a nossa convicção. Por isso que Pedro escreve, 1 Pedro 3:15, ele escreve assim, ó, antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, tá bom? Então, entrar nessa discussão de maneira calorosa não leva a lugar nenhum. Uma coisa muito importante a lembrar quando tratamos disso com adolescentes é que muitos estão se envolvendo com estes formatos diferentes de família por curiosidade, por pressão social, por conveniência e até por não terem um exemplo em casa de família abençoada, não é? Novamente eu volto que a sociedade, a mídia quer desconstruir a família tradicional, pai, mãe, homem, mulher e os filhos. Mas, independente do histórico familiar dos nossos alunos e daqueles que nos assistem, se seguirmos a palavra de Deus, com certeza construiremos uma família bem-sucedida. Então, a família que não está sendo bem-sucedida, ainda que no formato homem e mulher, é porque os padrões da palavra de Deus não estão sendo observados. Um lugar para aprender da fé. Na vida de Timóteo, a família tem um lugar muito importante para o aprendizado e a vivência da fé. Aí aqui ele fala de maneiras de cultivar a fé dentro da família, ele fala de culto doméstico, compartilhamento de um problema, buscar solução juntos em oração, ou a partir de um planejamento de estudo diário da Bíblia, por intermédio de leituras de livros que tragam experiências, enfim, conversas compartilhadas, experiências de fé dos avós, enfim. A família é tão importante para o perfeito funcionamento da sociedade, pois é no lar que aprendemos as lições mais importantes da nossa existência, como respeito, amor, dignidade, compartilhamento. É nela que desenvolvemos e fortalecemos a nossa personalidade. É um ambiente ideal também para aprendermos a fé e como cultivá-la diariamente. Então, pais que oram, inspiram seus filhos a orar. Mas se no seu caso do aluno, aí é o caso de Timóteo, ele pode ter uma vida devocional com Deus que inspire quem na sua família não é cristão. Novamente, o rapaz do helicóptero, valeu. Em tempos do mundo virtual, alguns comportamentos antigos não são ultrapassados. Pelo contrário, precisam ser preservados para o perfeito funcionamento da família, como o culto doméstico, por exemplo. Então, eu sei que as coisas modernizam e tal, mas isso aqui é importante, não é ultrapassado. Se não soubermos usar a tecnologia, elas acabam por nos afastar de quem mais deveríamos estar próximos, né? Então, hoje, por causa da tecnologia, as pessoas estão dentro de casa, mas distante umas das outras. Se nós soubermos usar a tecnologia, podemos nos aproximar e proporcionar uma interatividade muito maior em momentos de família. Por exemplo, com o Wi-Fi, que quase todas as casas têm, a gente pode acessar a Bíblia e fazer uma pesquisa simultânea ali. Então, começar a falar sobre alguma coisa, alguém tem uma dúvida, se você sabe, responde, se não sabe, abre o Google aí. Olha 2, 3 sites confiáveis aí, coerentes, vamos falar sobre esse assunto. A TV conectada, playlist no YouTube, fazer um karaokê, enfim, tem muitas coisas, um culto ao vivo. Então nós temos que usar isto como ferramentas para o momento do nosso culto também. Ou seja, ao invés de criarmos um conflito, sabe aquele negócio?
Desliga tudo, guarda tudo. Nós podemos usar esses equipamentos como ferramenta no nosso devocional. É como eu falo sempre, você mais pode dizer que alguém não pode ter a Bíblia no celular. Crente não pode levar a Bíblia no celular. Tem que levar. Esses meninos não tiram a Bíblia, o celular da mão. Então nada melhor do que ter a Bíblia ali também. Então, ao invés de subutilizar, vamos utilizar essas ferramentas e equipamentos ao nosso favor para crescimento e maturidade da nossa fé também. Uma outra coisa que eu quero abordar aqui, não é? O lar é um lugar para aprender da fé, é a importância de sentar-se à mesa em família, que está cada vez mais difícil da gente fazer. Mas olha só, uma coisa muito importante é a mesa da família. Não é mesa, a mesa não é feita para ficar arrumadinha, limpinha o tempo todo. Mesa suja, entre aspas, significa que a casa é um lugar onde a família se olha no mesmo nível, se escutam, dialogam, aconselham, choram e comemoram. Mesa tem a ver com unidade, cumplicidade, harmonia e fé. Tudo que tem a ver com a família, uma família saudável. Então que a gente restaure essas duas coisas, quem sabe uma vez por semana no culto doméstico, e pelo menos uma refeição durante o dia ser feita na mesa. Na mesa a criança, o bebê, o adolescente, o pai, a mãe, todos se sentam praticamente no mesmo nível, olho no olho, um de frente para o outro, é muito bom. Boas risadas, aquelas puxadinhas de orelha, ouvir, é muito bacana, é muito legal compartilhar o dia a dia de cada um na mesa, isso é muito importante. Deus ama a família. Bom, embora as influências que modificam a nossa família, às vezes sejam maiores do que nós, o reino de Deus é muito maior do que essas influências. E por isso, somos impulsionados a viver sobre a perspectiva dele para a glória de Deus. A exemplo de Timóteo, não reclame da sua família como ela é, como está formada, mas somente agradeça a Deus por ela, seja obediente e ouça os ensinamentos do seu pai, da mãe, dos avós, enfim. Então, não reclame de seus pais, seja um filho melhor todos os dias. Então, ao invés de ficar reclamando e perguntando por que eu não tenho, por que meus pais não são melhores, seja você um filho melhor. Não reclame do passado de sua família, isso foge ao nosso controle. Nós não escolhemos em que família nascer, em que formato de família nascer, mas creia que Deus mudará o roteiro de sua família através de sua vida. Se até aqui divórcios, brigas e abandono, quem sabe abuso, lamentavelmente, fizeram parte do seu núcleo familiar, isso não está sob seu controle, é o passado. Mas a partir de você tudo pode mudar, se você confiar em Deus e cumprir sua palavra. O lar deve sempre manter o equilíbrio e estar separado das maneiras e filosofias do mundo, ainda que deva alcançar o mundo, transformar outros pela graça de Deus e expandir a influência do Evangelho de Cristo de todos os meios possíveis, sejam quais forem. Então não há um lugar melhor do que o lar, para que a fé seja fortalecida. Ame sua família, seus pais, avós, e todos convivem com você, para que Deus seja glorificado através da sua fé, e todos testemunhem que você é uma pessoa diferenciada, exemplar no meio de uma sociedade caótica e fragmentada. Cumpra a palavra de Deus e você verá bênção para a família dos seus pais agora e para a sua própria família no futuro. Um dos motivos pelos quais Deus desenvolveu a família da forma tradicional é que o homem, está lá em Efésios 5, do 22 ao 30, o homem representa Cristo e a mulher a igreja, ou seja, a família tem um papel e uma representação muito significativa para Deus. Por isso Deus ama a família, como arquiteto ama ver o seu projeto, o seu desenho executado. Vamos à dinâmica da aula de hoje. No final, aquele mural de fotos maravilhoso. Mande fotos pra gente, deixe o seu comentário. Vamos à dinâmica da aula. Outros tipos de família. Dinâmica da aula. Minha família. A ideia é introduzir o estudo sobre os tipos de família, tá? Então você pode fazer essa dinâmica no início. Pode adaptar essa dinâmica, tá bom? Tem escrito no material em PDF. Abre a descrição do vídeo aí. Você vai ver que está escrito para você baixar. Você vai precisar de uma folha de papel ofício, uma caneta para cada aluno, né? Então, na verdade, assim, você sabe, professor de EBD tem que andar com um maço de papel, de folha de folha de papel ofício para fazer dinâmica, para trabalhar com o pessoal. Distribui para todos eles uma caneta ou um lápis, tá?
distribui para eles também uma folha para cada um. E aí você faz um quadro com uma cartolina, usa a própria cartolina, enfim, ou se puder colocar fita adesiva na parede, mas toma muito cuidado, vai que o pastor acabou de pintar, você vai colar fita adesiva na parede, vai ter problema. Bom, qual que é a ideia? Você vai entregar para cada aluno uma folha de papel e uma caneta. Peça para que eles desenhem e escrevam o nome dos membros de sua família, as pessoas com quem eles moram. Então, com quem você mora? Pai, mãe, eu e meu irmão. Desenha aí. Deixa eles desenhar. Um momento muito bacana. Um brinca com o outro. Tira sarro. Ah, você não sabe nem fazer um boneco. Aí a menina vai lá e põe um coraçãozinho, faz uma florzinha e por aí vai. Bom, a hora que você tiver feito isso, você vai ver que vai surgir vários tipos de família. Estipula ali um período para essa atividade, você vai ver que vai aparecer alunos que moram com o pai e com a mãe, aluno que mora com o pai, mãe e seus irmãos, o aluno que mora somente com a mãe, somente com o pai, que mora com os avós, com o tio, com a tia, com a mãe e seus irmãos, enfim. Isso servirá inclusive para você, enquanto professor, verificar a realidade das famílias aí dos seus alunos. Em seguida, você vai pedir para que eles falem como está constituída a sua família, né? Aquilo que eles colocaram no papel. E aí eles vão colocar tudo aquilo no quadro ou na cartolina. Uma ideia aqui também é o seguinte: você pegar um barbante, coloca de um ponto a outro na sala ou no quintal, fora da sala de aula, que aí você não tem que colar nada na parede, entendeu? Aí todo mundo vem e pendura ali naquele varalzinho seus formatos de família, repito. Se você fizer isso no início da aula, é muito importante. Então, qual que é a ideia? A gente está vendo ali vários tipos de família. Cada família tem sua importância para a convivência, o aprendizado de seus membros. É sobre isso que nós vamos estudar na aula de hoje, tá bom? Valeu, pessoal, um grande abraço, fique na paz, assista, curta, compartilhe, dê joinha, se inscreva no canal, manda para todos os grupos GBD, temos ajudado muita gente, tem muito mais pessoas precisando de ajuda. Compartilha, gente, manda para todos os grupos que você tiver aí do WhatsApp, e até a última aula, que é a próxima aula, trimestre chegando ao fim e outro chegando aí. Continuem acelerados, Ministério de Ensino. Um grande abraço para você, fique na paz, assista a culta, compartilhe. E até a próxima aula, vamos ao mural de fotos. Valeu!